Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo em Jonas. Jonas, capítulo 1. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Jonas tem um chamado para nós. O livro de Jonas tem 4 capítulos apenas. E quero te recomendar, te sugerir aí que você possa, após essa mensagem, você possa ler todo esse capítulo e se inteirar sobre o todo daquilo que nós vamos colocar aqui. Mas Jonas, ele tem para nós, nessa manhã, no dia de hoje, algo assim, um desafio importante para a gente entender. Da maneira como nós temos nos relacionado com Deus, com o propósito dele e com o nosso chamado. Jonas capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas, verso 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Verso 4: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e ora comigo. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra, Deus, e nós cremos que a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, ó Deus, ministra aos nossos corações, que o teu Espírito Santo possa fluir em nós e através de nós nessa manhã, Deus, e que a tua palavra seja revelada aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Querido, quem era Jonas? Jonas era como eu e você, amém? Servo do Deus vivo, amém? Quantos servos do Deus vivo nós temos aqui? Dá um amém aí, ó. Amém, glória a Deus. Era um servo do Deus vivo e estava ali vivendo a sua vida, até que um determinado dia a palavra do Senhor veio a ele. É importante a gente pensar sobre isso, porque Deus nunca está em silêncio. Na verdade, a maioria das vezes é nós que não estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. E Deus, aprove Deus que nesse momento falasse com Jonas. Jonas, que era seu servo. E Deus dá um comissionamento para ele: vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Quando a gente olha para a cidade de Nínive, nós vamos perceber que era uma cidade sanguinária, uma cidade problemática. Nós vamos ver que era uma cidade em que elas estavam vivendo longe da vontade de Deus e as suas práticas desagradavam a Deus. Semelhante com a sociedade na qual nós vivemos. Nos nossos dias, São Sebastião do Oeste não é diferente do resto do Brasil e nem muito menos do mundo. Pode ser que você olhe e fale assim: pastor, existem lugares que são muito piores. Querido, hoje aqui de São Sebastião do Oeste você tem acesso ao mundo na palma da sua mão. E a maldade que ocupa o mundo, que ataca o mundo, que desagrada a Deus, muitas das vezes está dentro da nossa casa, do nosso quarto. E aí o que acontece? Isso tudo desagrada a Deus. E a vontade de Deus nesse momento é fazer o quê? Chamou Jonas para ensinar alguma coisa muito importante para mim. E diante da maldade, diante dos problemas, diante da necessidade que a vontade de Deus seja feita, Deus escolheu usar pessoas. Fala comigo assim: Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas como eu e você. E Deus escolheu Jonas para pregar contra Nínive, assim como também escolheu a mim e você para pregar contra a sociedade, contra o tempo presente.
Porque Paulo vai nos ensinar algo que é precioso. Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, vai dizer o seguinte: não se coloque no padrão desse mundo, mas renove a sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Ou seja, para você viver isso, é importante que você renove a sua mente, mas é importante que você entenda que à medida que a sua mente é renovada, o senso de propósito vai ser também despertado dentro de você. Por quê? Porque Deus tem um propósito para a sua vida, amém? Fala assim: Deus tem um propósito para mim. Mas o que nós vemos? Que diante da palavra, Deus manda Jonas ir a Nínive pregar contra ela. Por quê? Porque Deus queria perdoar Nínive. Deus é um Deus perdoador, mas para haver perdão é necessário que haja arrependimento. E não há arrependimento se não houver a consciência da necessidade, a consciência de pecado e o entendimento da necessidade de conserto. Mas Jonas, conhecendo Deus, olhando para aquela situação toda, o que Jonas fez? Ele decidiu fugir da vontade de Deus. E aqui a gente pode pensar por várias maneiras, por várias razões. Ele fugiu de Deus porque, primeiro, ele conhecia a Deus, e ele sabia que a vontade de Deus era salvar aquele povo, mas aquele povo era muito mau, e aquele povo na verdade merecia o castigo e deveria, sim, na opinião dele, ser destruído por Deus. É um pensamento. Como é que você faz quando você vê no jornal assim, tanta notícia ruim, pessoas fazendo coisas macabras? E aí, muitas das vezes, a gente entra naquela que, assim, devia matar tudo. E aí a gente percebe o seguinte, que Deus não age como a gente age. Deus é rico em misericórdia, amém? E é por isso que nós estamos aqui. Porque Ele perdoou as nossas maldades, Ele nos encontrou e salvou a nossa vida, amém? Mas presta atenção, Jonas, entendendo isso tudo, ele percebeu também, poderia pensar o seguinte: eu ir para lá vai ser muito difícil, vai ser perigoso, vai ser arriscado, as pessoas não vão me ouvir, vão me xingar, vão me criticar. Qual foi a opção dele? Fugir da vontade de Deus. Mas para fugir da vontade de Deus, a gente percebe o seguinte, que ele toma uma atitude física. Ele resolve ir na direção contrária. Era para ele ir para Nínive, o que ele faz? Desce para Jope, e em Jope ele embarca para Tarsis. E o que nós aprendemos aqui? Nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Deus está no controle de todas as coisas. A vontade de Deus é salvar o mundo inteiro. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então, ou seja, e o que Ele fez? Foi por isso que Ele nos salvou. E Ele nos salvou com o propósito de que nós sejamos canais de salvação para a vida dos outros. Deus usa, querido, quem Ele quer. Mas a vontade de Deus é usar também a todos aqueles que estão disponíveis. Às vezes a gente olha para isso, e quando normalmente mensagens como essas, o nosso subconsciente, a nossa maneira de pensar, de se autopreservar, ela começa a colocar bloqueios na nossa mente. E que bloqueios são esses? A gente começa a olhar para nós, para as nossas dificuldades, para quem nós somos, e para dizer o seguinte: não, eu sou incapaz, eu não posso fazer. Querido, abandone esse pensamento, que esse pensamento não provém do Senhor, e na verdade ele depõe contra aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Porque na verdade Deus quer fazer grandes coisas através de você. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga amém. Deus quer usar você, quer transformar a sua vida. Pare de olhar para aquilo que você foi. Para de olhar para as dificuldades que você tem. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. E se você está nessa manhã aqui, se você está nos assistindo aqui por essa gravação, querido, entenda o seguinte: Deus quer usar você. Essa palavra não é para quem não está aqui, essa palavra é para você. E é importante você perceber o seguinte: olha para a Bíblia e perceba quem são as pessoas que Deus usou. Você poderia se lembrar da prostituta de Jericó, também conhecida como Raabe, dona de um bordel. Talvez a gente olhasse assim: Deus pode usar uma pessoa como essa? Talvez, na nossa maneira de pensar, nunca. Mas sabe o que Deus fez?
Deus poupou a vida dela e a família dela numa cidade inteira que foi destruída. E ela creu no Senhor, ela entrou, ou seja, na linhagem do Salvador. Ela, presta atenção, uma mulher que poderia ser marginalizada pela sociedade, entendeu, creu no Senhor, e por causa disso, ela decidiu viver o propósito de Deus, e Deus acolheu e usou ela, assim como pode usar cada um de nós. Olha, Sansão foi escolhido Deus do seu nascimento, mas ao longo da sua vida ele deu umas pisadas fora, mas nem por isso Deus deixou de cumprir o propósito na vida dele. A Bíblia diz que no final da sua vida ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. É bem verdade que ele teve que se arrepender, ele pagou um alto preço por aquilo, mas o que? Ele ainda assim foi usado por Deus. Elias realizou um grande feito ali diante dos profetas de Baal, mas correu de Jezabel, se escondeu, e ele mesmo escondendo, fugindo do propósito, Deus cuidou dele, Deus tratou dele, proveu aquilo que ele precisava, guardou a vida dele e depois fez o quê? Restaurou a vida dele e trouxe ele de volta ao centro da vontade de Deus. Entende o seguinte? Deus usa quem Ele quer. E às vezes a gente fala assim, mas eu não sei fazer nada. Deus vai usar você com aquilo que Ele te deu. Qual eram as aptidões, os dons sobrenaturais da mulher chamada Sara? Nenhum. Quantas pessoas ela curou? Nenhuma. E possivelmente, depois de 90 anos de idade, ela já tinha perdido a esperança de ser mãe. Mas Deus escolheu ela para ser mãe de Isaac. Qual foi o propósito da vida dela? Gerar Isaac. Ela entrou na listagem, ou seja, ela junto com Abraão gerou uma linhagem para agradar o Senhor, para ser chamado de povo de Deus. Entende? Deus usa quem Ele quer. Jonas fugiu da vontade de Deus, igual muitas das vezes eu e você também fugimos. Escapamos por ali, escapamos por aqui. Mas eu queria te dizer uma coisa: Deus não desistiu de usar Jonas, mesmo diante da atitude de escapismo, de fuga dele. Deus não desistiu dele. E sabe o que nós precisamos compreender? Deus não desiste de nós. O chamado que Ele trouxe para nós, quando nós nos convertemos, talvez no nosso melhor momento de fé, esse chamado não foi mudado, continua. E qual era a palavra? Dispõe-te, vai depressa, desce a cidade de Nínive, pregue contra ela. Mas Jonas escolheu fugir da vontade de Deus, se esconder. Jonas achou melhor pagar o preço da passagem para Tarsis do que pagar o preço de cumprir o propósito de Deus. Agora, o que eu e você precisamos entender? A Bíblia diz que há caminhos que parecem que são bons para os homens. Eu vou fazer isso. Pensa bem, Nínive, nessa maldade toda, Deus querendo destruir, você acha que eu vou para lá? De jeito nenhum. Eu vou me poupar. Eu vou para Tarsis. Tarsis é mais tranquilo, o clima de Tarsis é melhor. Eu vou para um lugar onde eu vou me sentir melhor, porque afinal de contas eu posso servir a Deus em qualquer lugar. Você pode servir a Deus em qualquer lugar, menos longe do propósito de Deus. Você entende isso? Que mais importante do que o lugar é o centro da vontade de Deus, é o propósito de Deus. Alguém disse que é melhor viver como um ateu alienado de Deus do que como um cristão fugindo de Deus, porque um crente que foge de Deus sofre demais. Olha o que aconteceu com Jonas. Olha o que aconteceu com as pessoas que estavam ali próximas de Jonas, porque você conhece a história. E o que aconteceu? Veio a tempestade, o Senhor soprou um vento contra aquele barco, contra aquele mar, e fez o quê? Eles iam naufragar. Até que Jonas entende a situação e eles jogam ele para fora do barco.
pergunto uma coisa: o que as pessoas que estavam ali naquele barco, vivendo suas vidas, tinham a ver com a fuga de Jonas? Sabe o que acontece? As decisões que nós tomamos influenciam as nossas vidas e a vida das pessoas que estão perto de nós. E às vezes, as dificuldades vêm sobre nós tão somente porque nós estamos fugindo do propósito de Deus. Ontem eu aconselhava uma pessoa e ela testemunhou, disse de uma situação que viveu. E serva do Senhor, mulher de Deus, homem de Deus. E aí, ou seja, de uma dificuldade toda. E aí, olhando para isso tudo, eu disse o seguinte, falei assim, gente, esse problema que nós estamos vivendo dessa pandemia, não tem como negar que isso é real. Não tem como negar a letalidade do vírus. Tem pessoas que estão morrendo. São pessoas que estão aí internadas. Ou seja, não há contra fatos, não há argumento. Não, nós não podemos negar isso. Mas presta atenção. Existe outra coisa que está acima, que eu também não posso negar. Apesar de eu compreender todas essas coisas e ver que isso está acontecendo, eu não posso negar. Existe um Deus que está acima de todas essas coisas, que Ele está no controle de todas essas coisas, e que se Deus quiser mudar essa realidade assim para Ele, num piscar de olhos, Ele acaba com esse vírus, Ele acaba com isso tudo. E aí eu me pergunto muitas das vezes, ou talvez você também se pergunte, então por que Ele não acaba com isso? A tempestade só acalmou. A tempestade só acalmou quando Jonas saiu do barco. Quando Jonas começou o caminho de voltar para o centro da vontade de Deus. Você está entendendo? Eu fiquei pensando o seguinte: talvez o que nós estamos vivendo é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós como igreja voltarmos ao centro da vontade de Deus e cumprir a vontade dEle. Porque talvez Deus tenha que parar tudo. Deus tem que parar os cultos, fechar a igreja, parar tudo, para a gente perceber o seguinte: que talvez nós estamos vivendo, fugindo do propósito de Deus, vivendo uma vida que não é aquilo que Deus desejou para nós. Entende isso? Nós precisamos compreender que como igreja, Deus tem coisas, Deus tem um chamado para nós. A igreja brasileira, a igreja mundial, nesses dias, eu creio que é um tempo que Deus está preparando a igreja, porque há um movimento no mundo espiritual. Há pessoas que estão voltando, há pessoas que estão entendendo, que estão sendo ativadas. E preste atenção, Deus está realizando uma grande obra em volta do mundo. Por quê? Porque os campos estão abertos, porque as pessoas estão com tantos medos, com tantas dificuldades, e estão percebendo o seguinte: o rico morre, o pobre morre, e nessa hora não tem nem tratamento para essa doença. Olha, mas nós temos um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, e nós precisamos crer nisso e precisamos voltar o nosso entendimento e a nossa fé para isso. E fazer o quê? Tomar o caminho de volta. O que aconteceu com Jonas? Foi necessário ele ir parar no ventre de um peixe, para ele orar, se arrepender de seus caminhos maus e voltar ao centro da vontade de Deus, e ir à cidade de Nínive, pregar aquela cidade, para que aquela cidade pudesse ser salva. Sabe o que eu creio? Que nesse tempo Deus quer salvar a nossa cidade, que nesse tempo Deus quer salvar o nosso estado, o nosso país, e na verdade Deus vai usar quem? Deus vai usar a gente. Deus vai usar pessoas como eu e você, que temos falhas, que temos limitações, mas que temos algo poderoso dentro de nós. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 7, vai dizer o seguinte: que Deus escondeu em vasos de barro um tesouro. Sabe qual que é esse tesouro? É a porção que Deus te deu para você ser usado por Deus. Aquilo que Deus quer fazer através de você, Ele não vai fazer através de outro. Entende isso? Eu quero orar por você nessa manhã,
eu quero abençoar a sua vida, nessa noite, eu quero te dar a oportunidade de chegar diante de Deus. Querido, glória a Deus, porque você não está na situação que Jonas estava, ou mesmo que estivesse. Se essa pandemia é o ventre do peixe, e nós estamos dentro, sofrendo isso tudo, é o momento que nós, como igreja, entendermos o que a palavra de Deus diz. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter de seus maus caminhos, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer com você. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Deus é grande em misericórdia. Fala comigo, Deus é grande em misericórdia. Fala assim, Deus é grande em amor. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento e você pudesse voltar o seu coração para aquilo que Deus está fazendo na sua vida, para aquilo que Deus quer fazer. E talvez você avaliar a sua vida e pensar o seguinte: você está vivendo alinhado ao centro da vontade de Deus ou você está vivendo distante? Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus quer trazer você de volta para o centro da vontade dEle, a esperança para a sua vida, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. É tempo de conserto, é tempo de transformação, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai adorar com essa canção. E enquanto eles adoram, eu queria que você orasse. Se é o momento de se consertar, mas que você colocasse diante do Senhor a sua vida como um sacrifício de louvor ao Senhor e pudesse dizer afirmativamente ao chamado de Deus para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dos teus filhos, ó Deus, neste momento, Deus, nós oramos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, restaura nesse tempo, ó Deus, o chamado. Restaura nesse tempo, ó Deus, o vigor para adorar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, tudo, ó Deus amado, toda frustração, todo, ó Deus amado, que o inimigo tem usado, ó Deus, para travar a vida dos seus filhos, em nome de Jesus, seja livre nesse tempo, seja livre neste tempo, em nome de Jesus. Receba do Senhor o renovo da sua expectativa, o renovo da sua esperança, o renovo da sua fé, o renovo da sua mente. Transborde naquilo que Deus quer fazer através de você. Seja livre. Foi para a liberdade que Deus te chamou, para você ser livre, para cumprir a vontade dEle, para realizar o propósito dEle. Em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre. Em nome de Jesus.